Olá, sou Juan Pablo, bem-vindo ao nosso canal Direito Criminal Descomplicado e no vídeo de hoje abordaremos sobre o procedimento da audiência de custódia, um procedimento prático da audiência de custódia. O que é audiência de custódia, qual o seu fundamento, a sua previsão legal. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. A previsão legal da audiência de custódia está no 310 do Código de Processo Penal, na resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça e no artigo 8.1 do CADH, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou mais conhecida também como Pacto de São José da Costa Rica. No artigo 310 do Código de Processo Penal, afirma o seguinte, que após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença da Defensoria Pública, do promotor, o defensor, e vai fundamentar sobre relaxamento de prisão ilegal, ou seja, nos casos que houve algum problema ali, seja na formalidade do flagrante, ou mesmo que não houve uma situação de flagrante, ou inciso 2, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, quando tiver presente os requisitos, ou não sendo o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conceder a liberdade provisória com ou sem arbitramento de fiança. Na resolução 213, o procedimento está previsto no artigo 1º, né, que determina que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da motivação, da natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada ao juiz no prazo de 24 horas, de até 24 horas da comunicação da prisão em flagrante à autoridade policial, onde vai ser ouvida sobre as circunstâncias que realizou sua prisão ou apreensão. Assim, a audiência de custódia, ela tem como fundamento principal, como foi apresentado agora há pouco, a apresentação do preso ao juiz, para fins de verificar aspectos sobre as circunstâncias da prisão. Se houve ali tortura ou maus tratos, se houve alguma irregularidade no procedimento do flagrante. Então, basicamente, a função da custódia é essa. Mas também, dentro do procedimento da custódia, ali é o momento onde o advogado vai poder arguir alguma nulidade inicial no flagrante, ou vai fazer o requerimento de liberdade provisória, ou vai demonstrar também, né, junto com o requerimento de liberdade provisória, que não é caso de prisão, de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou seja, que comporta sim ali a liberdade, ainda que com cautelares diversas da prisão. E os motivos para relaxar essa prisão? A ausência de apresentação tempestiva do preso à autoridade judicial, né? Como foi mencionado, o prazo é de 24 horas. Ocorre que no ano agora de 2024 houve uma atualização, né, na resolução 213, dispondo do artigo 1A, que excepcionalmente poderá ser ultrapassado esse prazo de 24 horas, desde que por motivação idônea, como hospitalização, ou, por exemplo, quando o custodiado, preso em flagrante, está recolhido em uma comarca e o local onde vai acontecer a custódia seja um local de difícil acesso, seja um local muito distante. Ou outra situação excepcional, mas sempre tem que ser devidamente fundamentada. E também, não sendo o caso previsto no artigo 1A, a prisão após o prazo de 24 horas poderá ser relaxada. Tem outra atenção aqui, que é o parágrafo 4º do artigo 310 do Código de Processo Penal, ou seja, é o parágrafo 4º do artigo que regula lá no CPP a custódia, que diz o seguinte, que ainda que tenha sido ultrapassado esse prazo de 24 horas, mas se houver fundamentação concreta para a prisão preventiva, mesmo que seja reconhecido que se ultrapassou esse prazo, a prisão em flagrante vai ser convertida em preventiva. Ou seja, você faz o gol, mas não leva. O juiz reconhece aí que houve ali que ultrapassou o prazo de 24 horas, mas ainda assim vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. É o famoso
fez o gol, mas não leva. Prática de tortura ou maus tratos. Acontece bastante. Caso seja verificado ali que houve tortura ou maus tratos, ou também que o preso em flagrante foi forçado a fazer alguma coisa, como botar a senha do telefone ali para averiguar provas, né, no telefone, ou apanhou, sofreu qualquer tipo de constrangimento físico ou psíquico, então ali também é um motivo para relaxar a prisão. Na prática é importante se verificar sempre se houve a realização do exame de corpo de delito, tá? Porque muitas das vezes, devido a pouca estrutura da polícia ou algum problema de fato que aconteceu ali de logística, não se é feito, às vezes até mesmo por má fé, não se faz esse exame de corpo de delito. E aí, o corpo de delito é essencial para a regularidade do flagrante, tá? Se faz essencial. E aí também é uma motivação, uma prova que a defesa pode estar alegando, no caso aí de prática de tortura ou maus tratos. Muitas vezes o juiz não aceita, né? Às vezes o Ministério Público, quando a história é bem contada, é bem estruturada, tem ali algum indício, ele aceita e faz a remessa dos autos para investigação, tá? E aí, se não tiver esse laudo, como é que faz? Se não tiver esse laudo, a defesa tem que agir de forma proativa, né? Fazer registros fotográficos, fazer a filmagem, né? Pedir ali para o delegado, doutor, eu queria fazer bem que o registro fotográfico dessas manchas aqui, que foi apertado demais, a algema também do preso, tá? Então tem que ter uma postura proativa ali no flagrante. Não comunicação imediata da prisão à defensoria pública ou ao advogado. Foi preso, tem que ser imediatamente comunicado, tem que ser feita ali a nota de culpa e a comunicação ao juiz, ao advogado e à defensoria pública. Também em relação à falta de comunicação aos familiares, né? E a prisão sem justa causa é um dos motivos que se pode relaxar a prisão. E a prisão é sem justa causa quando não tem elemento nenhum que respalde ali aquela prisão em flagrante. Às vezes não se trata nem de situação de flagrante, ou se o flagrante é ilegal, como no caso do flagrante forjado ou do flagrante preparado. E aí vamos entrar agora nessas espécies de flagrante, discorrer sobre cada uma delas, né? Aqui a irregularidade também do flagrante, do auto de prisão em flagrante, que é outro motivo para relaxar a prisão. E essas irregularidades a gente pode averiguar elas a partir do artigo 302 do CPP, tá? E aí são as espécies de flagrante, o 302, que é o flagrante próprio, que está no inciso 1, que é quando ele está cometendo a infração penal, ou seja, o indivíduo ali é pego na boca da botija. Ou ele acabou de cometer, ele está praticando ali e alguém viu, e assim, opa, a pessoa dá no pé, acabou de cometer. E aí tem um caso quando ele é perseguido logo após. Vamos trazer esse exemplo anterior. Uma testemunha viu que o indivíduo estava cometendo um crime, e aí liga para a polícia e faz toda a descrição do suspeito, do investigado, cor, se é branco, se é preto, cabelo liso, cabelo crespo, se é alto, se é baixo, a roupa que ele estava utilizando. E aí a polícia dá no pé atrás do cara. Vai, corre, e logo depois de perseguido é capturado. Aí entra o inciso 3º. E o inciso 4 é encontrado logo após. A diferença aqui básica do inciso 3 e do inciso 4 é a questão temporal. No inciso 3 é após uma perseguição e no inciso 4 ele é encontrado logo depois, com instrumentos ou algo que se faça presumir ali ser autor da infração. Além dessas 4 modalidades que acabamos de citar, tem também o flagrante diferido ou retardado. Vou logo falar dele aqui e eu volto um slide. O flagrante diferido ou retardado, o próprio nome já menciona, né? Há um retardamento do flagrante.
é um flagrante que ele é utilizado nas hipóteses de prisão de, de, de feição estratégica. Ah, como assim feição estratégica? A polícia deixa de prender num determinado momento, né, para, por exemplo, ficar de olho naquele indivíduo que foi preso, né, ou deixou de ser preso, para falar a verdade, e aí conseguir uma investigação mais apurada, conseguir mais provas, conseguir mais elementos, conseguir identificar outros indivíduos, numa situação, por exemplo, de uma associação, de uma organização, e aí mais na frente fazer a prisão quando tiver elementos mais robustos. Esse flagrante diferido ou retardado, ele tem previsão legal. Ele tem previsão legal tanto na lei de organização criminosa, se tratando aí de uma ação controlada, como também na lei de drogas. Na lei de organização criminosa, que é a lei 12.850/2013, ela está prevista no artigo 8, né, que consiste em ação controlada em retardar a intervenção policial administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Na lei de droga também tem previsão no artigo 53, inciso 2, que é com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operação de tráfico e distribuição. Então, tem previsão legal, né? Muito importante estar entendendo essa situação do flagrante diferido ou retardado. Principalmente no que se trata de quando há investigação na lei de organização criminosa. Flagrante e crime permanente. E aí? O que é crime permanente? O crime permanente é aquele tipo de crime que ele se protrai no tempo. Enquanto o indivíduo está numa situação, ele está cometendo o delito. E aí o 303 dispõe o seguinte, que nas infrações permanentes, sentencie o agente em flagrante enquanto não cessar a situação de permanência, ou seja, enquanto ele estiver praticando o delito. Exemplos de crime permanente, na lei de drogas, tá, que é o tráfico de droga na modalidade ter em depósito, guarda ou trazer consigo. Nos crimes de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou permitido, os crimes de sequestro e cárcere privado e associação criminosa. São alguns exemplos aí que podemos apresentar. E as espécies de flagrante que podem gerar aí uma irregularidade é o flagrante forjado e o flagrante preparado. O flagrante forjado, para falar a verdade, ele se trata de fato atípico. Ele não é reconhecido como crime. E aí pode relaxar a prisão. Já o flagrante preparado, ele pressupõe a existência de um agente provocador que induz ou instiga a prática do delito. É o exemplo do seguinte: o policial sabe que o indivíduo é traficante e tudo, mas o bicho é mais liso do que sabão na água. Tem quem pegue esse rapaz. E aí ele se passa ali de um comprador, de um noiado, assim, eu quero uma buchinha, eu tô aqui na seca, eu tô precisando aqui de uma pedra e tudo mais. E aí ele pega e o rapaz está com a droga na hora e ele, preso em flagrante, aqui é a polícia. Então ali é o que se trata de um flagrante preparado. E aí é considerado como crime impossível, né, gerando o relaxamento de prisão por nulidade do flagrante. Inclusive sendo uma situação sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, que dispõe que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação. É dizer o seguinte: só aconteceu o crime porque o policial foi lá e instigou, induziu a prática do delito. E também tem o flagrante esperado. A diferença do flagrante esperado para o flagrante preparado é que no flagrante esperado
não existe um agente provocador. E eu vou citar um exemplo. A Polícia Civil toma conhecimento por uma denúncia anônima, um e-mail ou uma mensagem ali no aplicativo do WhatsApp, que em determinada hora, em determinado local, irá acontecer um assalto no banco tal. E aí a polícia fica de tocaia. Ela tenta averiguar aquela informação e diz assim, ó, porque essa informação aqui é importante. Então, bora ficar lá todo mundo preparado ali, a paisana, e aguardam, eles esperam. E de fato acontece a prática delitiva. E naquele momento dá voz de prisão em flagrante. A irregularidade? Não. Porque ali foi uma ação, na verdade, uma ação monitorada. Não houve ali nenhum tipo de instigação ou induzimento para a prática do delito. Os policiais apenas pegaram aquela informação, certificaram aquela informação, esperaram e deram o bote certo. O flagrante diferido ou retardado já mencionamos aqui. E importante falar do flagrante preparado em crimes permanentes. Aquele mesmo exemplo do policial e do traficante. Tráfico de drogas, em alguns tipos verbais, que ele é considerado como misto, ou crime múltiplo, misto alternativo, porque existem vários verbos. Dentro desses verbos que caracterizam o crime de tráfico de droga, tem ali o transportar, guardar e trazer consigo. E aí a jurisprudência entende o seguinte, que no caso dos tipos de trazer consigo, transportar e guardar, o flagrante preparado não tem problema algum. Porque no caso do tráfico de droga, bora lá, voltar. O policial diz que está lá na seca, doido para pegar uma pedrinha, fumar um negocinho e tal. Só porque o cara fala o seguinte: ô meu irmão, eu não tenho esse negócio aqui agora, mas eu tenho que ir lá em casa pegar. Tu me aguarda aí? Tu espera que eu vou lá pegar. No momento que ele vai pegar e volta com a droga, ele está em flagrante delito no tipo de guardar, ter em depósito ou trazer consigo. Aí entra a situação do flagrante. A jurisprudência entende o seguinte, que ele já estava em flagrante delito antes mesmo da situação, antes mesmo de o policial instigar ou induzir que ele viesse a buscar a droga. Por quê? Porque a droga estava na casa dele. Então ele já estava anteriormente no flagrante. E aí aqui trago aqui esse julgado, que é o agravo regimental no RESP 1455-188 São Paulo, 2019. Passando à frente, e aí, liberdade provisória ou prisão preventiva? Quando será decretada a prisão preventiva e quando será concedida a liberdade provisória com ou sem arbitramento, recolhimento de fiança? Por uma questão de exclusão, haverá a conversão do flagrante em preventiva quando presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e se revelar inadequada ou insuficiente as medidas cautelares que estão previstas no 319. Ou seja, havendo essa conversão, logo não há possibilidade da liberdade provisória. E aí o 312 vem dizendo o seguinte, que a prisão preventiva ela poderá ser decretada como garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Mas aí, o que é garantia da ordem pública? A garantia da ordem pública ela não tem um conceito em lei, é um conceito doutrinário e jurisprudencial, indicando pela reiteração ou gravidade do delito, que aquele delito ele causou um grande abalo naquela comunidade, ou que o indivíduo é um caba perigoso, é um criminoso quanto mais, não se aquieta, ou seja, se for solto, colocado em liberdade, ele vai voltar a delinquir. E ordem econômica, no mesmo contexto da ordem pública, só que dentro dos crimes
econômicos, né? São trata aí dos crimes de colarinho branco. O cara aí vai continuar a aplicar golpe no sistema financeiro, vai abalar com a ordem econômica do Estado, e assim por diante. Conveniência da instrução criminal é uma forma de garantir que o indivíduo não venha a atrapalhar a investigação, né? Ou seja, ameaçando testemunhas ou destruindo provas. Só que é o seguinte, não basta o juiz decidir nesse sentido, tem que haver prova concreta. Ele não pode tirar simplesmente do além e dizer o seguinte: Joãozinho, se posto em liberdade, vai ameaçar testemunha, vai destruir documento, vai destruir provas. Não funciona dessa forma, tem que haver uma decisão concreta. De forma que, se não tiver nenhum elemento a indicar concretude nesse sentido, essa decisão não é fundamentada. Então, cabe aí, por exemplo, um relaxamento de prisão, né, por uma decisão ilegal, ou mesmo um pedido de habeas corpus. Assegurar a aplicação da lei penal é risco de o indivíduo fugir. Tá? E do mesmo modo que foi falado anteriormente, tem que ter uma decisão concreta nesse sentido. Por exemplo, um indivíduo foi preso na cidade A, mas ele é da cidade B e não há nada na cidade A que ele possa provar que um comprovante de residência, um comprovante de trabalho, que tenha esposa, tenha filhos, tenha família, nada que coloque ele na cidade A onde ele praticou, onde ele foi preso. Então, assim, para o juiz fica muito complicado acreditar que ele não venha a fugir, principalmente quando se trata aí de um crime mais grave, um crime de uma relevância maior. Mas, de todo modo, o juiz tem que fundamentar concretamente a possibilidade da fuga, né? Não é só dizer que ele vai fugir. Tá? Indícios suficientes de autoria, imaterialidade e perigo gerado pelo estado de liberdade. Indício suficiente de autoria é dizer o seguinte: é apontar que há algum elemento, por mínimo que seja, que de fato a pessoa que foi presa, que foi levada à custódia, ou que teve a prisão preventiva decretada, tem elemento mínimo para aquela pessoa. Mínimo, mínimo, mínimo. Por que mínimo? Porque na situação de prisão preventiva, sendo uma prisão cautelar, não se exige um grande grau de certeza, como necessário para uma condenação. E a materialidade se perfaz em comprovação dos fatos, né? Testemunha, laudo pericial, documento, interceptação telefônica. E o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado foi acrescentado no pacote anticrime em 2019, que já tinha um entendimento jurisprudencial nesse sentido, como o periculum libertatis, ou seja, o perigo de estar o preso ali solto, ou seja, se linka aqui com a questão da ordem pública também, tá? Mas não basta só esses elementos já afirmados para que seja decretada a prisão preventiva. Além disso, a prisão preventiva só pode ser decretada em crimes dolosos e com pena superior a 4 anos. Ou seja, o cara se meteu ali num acidente de carro e acabou ceifando culposamente no trânsito a vida de outra. Por mais que tenha sido ali uma vida que tenha sido perdida, mas ele não pode ser decretada a prisão preventiva dele, porque homicídio no trânsito, do jeito que eu estou mencionando aqui, é modalidade culposa, logo não comportaria aí a prisão preventiva. E aí, se um indivíduo já tiver uma condenação, tá, o juiz pode levar isso, uma condenação transitada em julgado, o juiz pode levar isso em consideração para decretar a prisão, tá? E quando tiver no contexto de violência doméstica, tá? Para garantir as execuções das medidas protetivas de urgência. Explico. Isso é bastante comum na prática, né? O pobre do advogado tem que dar uma de psicólogo. A gente fala, ó, se não vai atrás dessa mulher, vou te soltar aqui, o juiz vai te dar uma chance. Te manda, resolve a situação do filho de vocês depois. E aí, não, doutor, não vou mais atrás dela. E aí volta lá, confusão com a mulher de novo.
mulher chama a polícia, descumpriu medida protetiva, é preso uma vez, na segunda o juiz solta também, na terceira o Ministério Público vai dizer o seguinte: ó, foi dado 2 chances para esse rapaz, então a gente precisa aí garantir a execução das medidas protetivas, então ele vai ficar um tempinho na cadeia, ele vai ficar preso preventivamente. Então é um dos motivos que leva aí à decretação da prisão preventiva também. Observações importantes a respeito da prisão preventiva, que ela não será admitida com a finalidade de antecipação de pena, tá? Ou nem em decorrência direta da investigação, mas bora focar aqui nessa parte inicial, que ela é muito importante na prática, tá? O que acontece? Muitas vezes a prisão do indivíduo, na prática, a prisão preventiva é mais grave do que a que ele vai receber na condenação. E aí, se for de fato caracterizado que seguirá nesse sentido, que a condenação será menos grave do que a preventiva, essa prisão é ilegal. Por quê? Porque aí ele vai estar sendo preso preventivamente com a finalidade de antecipação de pena, que é vedado pelo CPP, né, pelo Código de Processo Penal. De outro modo, o juiz pode decretar prisão preventiva quando houver dúvida da identidade. O cara foi preso na comarca sem documento, ninguém conhece o indivíduo, ele não tem documento algum, ninguém sabe o nome dele. Então, assim, o juiz pode manter a prisão preventiva dele enquanto houver dúvida a respeito da identidade, né, da identificação. A partir do momento que ele consegue se identificar e não havendo outro motivo para a prisão preventiva, ele tem que ser posto em liberdade. E a prisão preventiva também pode ser decretada em caso de descumprimento de outras medidas cautelares. Na prática, como funciona isso? Por exemplo, na custódia. Lá o advogado, o Ministério Público falou, pediu e tudo mais, a prisão do cara, o advogado vai falar o seguinte para o juiz: doutor, não houve aqui nenhum motivo para relaxar a prisão, o flagrante foi irregular. No entanto, quanto à prisão do flagranteado, a defesa entende não haver elementos suficientes para a manutenção aí, ou para a conversão do flagrante em preventiva, de modo que as cautelares diversas são suficientes a assegurar o bom andar do processo. E aí a defesa pega e sugere algumas cautelares, né? São 9 ali no artigo 319, e o juiz concede essas cautelares. E o rapaz é posto em liberdade, só que ele começa a descumprir essas cautelares e chega no ouvido do Ministério Público. Aí o Ministério Público: opa, rapaz, esse cara que a gente deu uma chance para ele tá dando mole. E aí faz a representação da prisão preventiva por descumprimento dessas cautelares. Só que o que acontece? É automático essa prisão aqui por descumprimento de cautelar? Não. Em regra, o que se deve fazer? Deve impor cautelares mais graves. Se anteriormente não foi imposto, por exemplo, um monitoramento eletrônico, que pressupõe ali uma gravidade maior, né, uma restrição maior na liberdade do investigado, do acusado, e foi concedido anteriormente cautelares mais tranquilas, então, em tese, teria que ser aplicada cautelar mais grave do monitoramento eletrônico. E só quando descumprisse o monitoramento eletrônico, aí sim a decretação da prisão preventiva. Então, assim, nessa situação aqui, sempre tem que se ponderar a possibilidade de aplicar cautelares mais graves. Descumpriu, aplica mais grave. Descumpriu, mais grave. Aí, quando não comportar mais nenhuma outra, aí sim, decretação da prisão preventiva. E o último também na prática é bastante interessante, que a prisão preventiva ela só pode ser decretada quando motivada e fundamentada em receio de perigo de fato concreto novo ou contemporâneo. Vou explicar. O cara cometeu um delito, supostamente cometeu um delito 2 anos atrás. E aí rola investigação, o delegado encerra o inquérito, faz o relatório, e o Ministério Público
no relatório, e no relatório ele pede a prisão preventiva. Vai para o Ministério Público dá o parecer e o juiz decreta. Ora, o cara passou 2 anos aí em liberdade, não atrapalhou a investigação de forma alguma, inclusive auxiliando a investigação. Qual é o seu motivo de prender ele agora no processo? Então, não existe fato novo contemporâneo para aquele decreto prisional. Então, assim, sempre verificar isso nos processos. Se aquele decreto prisional ele é contemporâneo ao fato. Se não for, a prisão também é ilegal. E aí, já quase encerrando aqui, falar das cautelares diversas da prisão. Como eu dei no exemplo aqui na custódia, a gente foca nessas cautelares para pedir a liberdade provisória com aplicação concomitante de cautelares para amarrar a situação. Dizer o seguinte, doutor, a gente não quer que o senhor solte o rapaz aqui de qualquer jeito. Não é para ele ficar festa na floresta e achar que está tudo bem. O que a gente quer é que o senhor pondere aí que essas medidas cautelares elas são suficientes e proporcionais. Lembrar dessa palavra, proporcionalidade. E lembrar também do artigo 282, que é necessidade e adequação da medida. As medidas cautelares elas são regidas basicamente pelo 282, que é necessidade e adequação. Sempre que houver decretação de prisão preventiva, sempre que houver aí um argumento para revogar a prisão, mencionar na adequação, necessidade e adequação. E focar também nas cautelares. Dizer o seguinte, que as cautelares X, Y, Z são mais que suficientes para assegurar o processo, o bom andar do processo. E aí tem as cautelares aqui, que é o comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso à frequência acesso ou frequência de determinado lugar, proibição de manter contato com pessoa determinada. Esse proibição de manter contato com pessoa determinada geralmente é aplicado em caso de vítima, onde tem uma vítima e também tem testemunhas. O juiz fala o seguinte, a gente vai lhe soltar aqui, mas você não chega perto das vítimas, você não entra em contato com a vítima, você não entra em contato com a testemunha. Proibição de acesso ou frequência de determinado lugar. O cara foi preso numa briga de bar, completamente embriagado, o cara tem problema com álcool. O juiz determina, você não vai mais chegar perto de bar. Se eu souber que você está perto de bar, eu vou lhe prender. Deixa eu ver, recolhimento domiciliar, suspensão de exercício de função pública, que é algo mais específico, se trata aí, na verdade, quando é um funcionário público, né, cometeu um delito dentro da função pública. Fiança, nos casos que comporta fiança, e a monitoração eletrônica, que é aquela que pressupõe ali um maior constrangimento na liberdade do preso, do investigado, do acusado. Tá? No mais, sobre custódias é isso, tá? Vou só finalizar aqui o seguinte, foi lá para a custódia, se preocupar em anexar a maior quantidade de documentos possíveis para o seu cliente. Certidão de nascimento, casamento, comprovante de residência, comprovante de emprego lícito, carteira de trabalho, CNIS, deixa eu ver o que mais aqui, declaração de boa conduta, de um patrão, de um conhecido, de um vizinho, levar tudo que possa ajudar a convencer o juiz que as medidas cautelares são suficientes naquela situação. E aí também, se tiver algum problema de saúde, um problema de saúde muito grave, levar atestado, atestado médico, laudo, exames, para aí poder também, dentro da custódia, acabei deixando passar aqui, mas dentro da custódia fazer também um pedido de prisão domiciliar, ou seja, o juiz não vai conceder ali a liberdade provisória, mas você alega o seguinte, doutor, aqui, apesar da prisão preventiva, a situação do flagranteado, do preso, é uma situação que requer cuidado especial de saúde, então conceda a prisão domiciliar para tratamento da saúde, ou pelo fato de ele ter uma idade avançada, ou ter filho, que ele seja o único cuidador do filho. Então são esses os motivos. Espero ter sido claro no conteúdo e até uma próxima.